Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula aqui a gente vai estar dando continuidade ao nosso tema de América Latina. E para isso, eu trouxe alguns acontecimentos e algumas evoluções extremamente importantes para a gente entender a nossa própria formação identitária, social, econômica e por aí vai. Para essa aula, eu fiz uma espécie de linha do tempo histórica, tá certo? Eu fiz um recorte. Não significa que a gente deve somente ficar preso a essas revoluções, a esses acontecimentos que eu vou colocar hoje aqui para vocês, tá bom? Tem muito mais coisa para a gente descobrir, mas por hoje, esse daqui é o nosso recorte. Então, a primeira revolução que eu queria comentar com vocês é a questão da Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, ela vai acontecer entre o século XVIII e XIX, né? Ela vai ser diretamente afetada pelo processo de Revolução Francesa, uma vez que o Haiti era uma colônia da França. E aí, o que é interessante a gente observar? O Haiti, apesar de ser uma ilha ali na região da América Central, era um dos grandes receptores de pessoas trazidas forçadamente, né, principalmente aí do continente africano, uma vez que o Haiti era um dos grandes produtores de cana-de-açúcar. E se a gente for pensar nesse contexto aí de divisão internacional entre metrópoles e colônias, nós tínhamos as colônias como os grandes produtores, de matérias-primas, de exploração de seus recursos. E a cana-de-açúcar era um dos grandes produtos comercializados naquele contexto. Então, pensando aí no enriquecimento da metrópole, o Haiti era uma colônia muito estratégica. E pensando na organização que nós tínhamos, economicamente falando e socialmente falando, o trabalho escravo também era um dos pilares para que essa acumulação acontecesse nas metrópoles e também dentro da própria colônia, com relação à elite que dominava aquele local, tá certo? Só que essa trazida de pessoas era tão grande que, em um momento, a ilha do Haiti tinha uma proporção de 8 escravizados para um proprietário de terra, né? E aí o que é muito interessante a gente observar é que essa maioria escravizada começa também a ter a sua revolta, a sua organização contrária a esse sistema de escravização muito violento, muito opressor, né? Então, o que nós temos aqui? Vejam só que interessante. A Revolução Haitiana é uma revolução escrava e popular. Bom, e aí o que acontece, né? Dentro dessa revolução escrava e popular, o Haiti, além de romper com esse processo de escravização, então vai ter a abolição da escravidão, também se torna independente. Então rompe com aquele sistema, né, de dependência entre metrópole e colônia. Mas daí também é interessante a gente observar que essa independência do Haiti, ela não foi muito bem vista, né? Porque, vejam só, foi uma independência popular, uma independência que surgiu a partir da organização dos escravizados, né? Então, isso causa um certo medo para as elites locais, né? Enfim, isso tudo vai fazer com que o Haiti, a partir do momento que se torna independente, seja completamente boicotado por outras nações. Por exemplo, os Estados Unidos, que já estava se consolidando como uma potência bastante emergente nesse contexto, vai demorar muitos anos para reconhecer a independência do Haiti, né? E ao mesmo tempo que eles demoram para poder reconhecer, eles também vão fazer uma série de embargos econômicos, né? Então eles vão evitar a todo custo qualquer tipo de relação econômica, comercial com o país. Além disso, a França, que era a sua antiga metrópole, vai estabelecer uma multa absurda para que eles tenham que pagar como uma maneira de ressarcir, bem entre aspas, os antigos proprietários de terra que antes estavam no Haiti, né, ali dominando, fazendo suas relações, os seus interesses no país, né? Então isso vai fazer com que o Haiti ele fique 10 passos atrás de qualquer possibilidade de estabilidade, de comercialização, de inserção nos fluxos internacionais. E a gente sabe que até hoje isso vai trazer uma série de consequências para a própria situação do país. E na história mais recente do Haiti, a gente vai ter toda uma questão de instabilidade política, a gente vai ter também uma questão de corrupção muito presente, uma questão de dependência internacional ainda muito marcada, né? Então, ainda é um país que está ali demonstrando para a gente o como esse boicote internacional claramente acabou afetando o seu próprio desenvolvimento local.
Porém, para além da escala do Haiti, é interessante a gente observar, como eu falei antes, o como isso também afetou os próprios processos de independência que começaram a acontecer após a Revolução Haitiana aqui no contexto de América Latina, né? Como eu falei para vocês, o pessoal ficou com medo daquela haitinização, né, que estava rolando ali no país e começam a eclodir alguns movimentos de independência. E aí é até interessante a gente pontuar. Não exatamente quando a gente fala de um processo de independência, a gente está falando de um processo de revolução. Porque quando a gente fala de revolução, a gente está falando de transformação, como aconteceu no Haiti. A gente transforma toda uma base social, a gente rompe, a gente subverte, né, dentro desse contexto. Não exatamente foi bem isso que aconteceu aqui na América Latina, né? A gente vai ter processos de independência que vão manter as bases sociais, as estruturas sociais que anteriormente já haviam sido constituídas, como é o caso, por exemplo, aqui do Brasil, que passa por um processo de independência bastante atrelado aos interesses da elite. A gente não tem uma ruptura, a gente não tem uma revolução, a gente tem uma permanência, uma manutenção daquilo que já existia, né? E aí também é muito interessante a gente observar que dentro desse contexto, né, de independências latino-americanas, a gente também vai ter um contexto de novas possibilidades de América Latina. Inclusive, a gente vai ter aí o chamado termo bolivarianismo ou panamericanismo, tá certo? Que o que seria uma certa unificação de todos os países que estavam aí conseguindo a sua independência, principalmente aí durante o século XIX, século XX, como uma maneira também de rejeitar a insistente influência europeia e estadunidense que estava chegando, né, historicamente, no território latino-americano, né? Então a gente vai ter aí um projeto, vamos dizer assim, de uma emancipação, uma unificação, uma aproximação dessas nações independentes como forma de tentar nos policiar, nos blindar, vamos dizer assim, acho que esse é o termo melhor, com relação a esses interesses que eram constantemente estabelecidos no nosso território, interesses estrangeiros que estavam chegando aqui, tá certo? E aí eu trouxe para vocês, né, dentro desse contexto que eu falei para vocês, de revolução, o que é revolução, o que não é, o que é transformação, o que não é, algumas revoluções de fato que são revoluções de ruptura, que propõem uma transformação total do que nós conhecemos enquanto essas estruturas sociais, né? Eu vou passar por cima delas, mas eu acho que é interessante, até observei que algumas pessoas são bem interessadas em alguns temas que eu vou colocar aqui, vocês se aprofundarem mais ainda sobre os contextos históricos e sociais dessas revoluções. A primeira que eu trouxe para vocês, pensando nesse recorte histórico, né, é a Revolução Mexicana. Ela vai eclodir no início do século XX, né? E ela é uma revolução muito interessante porque aqui nós temos uma pauta campesina muito forte. Olhem só, a gente está falando de colônias que foram historicamente exploradas a favor principalmente de uma produção agrícola, consequentemente de uma manutenção das explorações no espaço rural dessas antigas colônias que agora já estavam se tornando independentes. Então, uma herança de concentração de terras, né, de grandes latifúndios, de exploração do trabalho, ela, de certa maneira, foi repartida por toda a América Latina. E é muito interessante a gente observar que na Revolução Mexicana, a pauta que vem, aqueles que encabeçam os propósitos dessa ruptura, dessa transformação, são as populações rurais, são as populações campesinas, que historicamente já estavam sofrendo com o processo de exploração, né? E aqui a gente tem também a presença muito forte de um militarismo mexicano que acaba sendo contrário também a algumas pautas que estão sendo colocadas. Então, de certa maneira, a revolução ela vai ser bastante silenciada porque ela estava ali contrapondo os interesses de uma elite bastante hegemônica, que é essa elite rural, porque eles estavam propondo ali uma reforma agrária, eles estavam propondo uma divisão mais igualitária desses recursos produzidos, eles estavam propondo também uma permanência mais eficiente desses trabalhadores nesse meio campesino. Enfim, é muito interessante a gente observar essa Revolução Mexicana, até porque essas revoluções de luta pela terra na América Latina, elas não vão ser exclusividades do México, mas elas vão eclodir em outros tantos países, né?
a gente pode citar no caso do Peru, a gente pode citar até na organização que a gente tem campesina no Brasil, né? Que a gente vai ter como pauta central essa questão da proposição da reforma agrária, dessa divisão das terras, né? E é interessante observar que em alguns países a gente, de fato, consegue ter uma reforma agrária estabelecida, como no caso do Peru, aí que eu citei para vocês, que vai ter uma reforma agrária acontecendo nos anos 60. No Brasil, até hoje, a gente não teve a reforma agrária. E uma outra coisa interessante também é que a reforma agrária, pessoal, ela não é uma pauta do fantasma do comunismo, tá certo? A reforma agrária, ela aconteceu em diferentes territórios americanos no geral, porque inclusive já aconteceu nos Estados Unidos, que é o berço do liberalismo e tudo mais, contrário a esse fantasma do comunismo, mas que em alguns países não conseguiram se efetivar por conta desse interesse hegemônico bastante presente dessa lógica de produção agrícola atrelada à concentração de terras, ao latifúndio e tudo mais, tá certo? Seguindo aqui a nossa linha do tempo histórico, eu trouxe outra revolução que eu imagino que muitos de vocês compartilhem do interesse, porque muitas pessoas vieram perguntar ela para mim, que é a Revolução Cubana, né? A Revolução Cubana, historicamente, ela vai acontecer depois da Revolução Mexicana, ela vai acontecer ali em meados dos anos 50, né? As suas consequências vão ser sentidas dos anos 60 para frente, né? Ela é uma revolução muito emblemática, porque ela também é uma revolução popular, o que é muito interessante da gente observar, só que ela já vai acontecer num contexto de Guerra Fria, né? Então, geopoliticamente falando, a gente já tem uma organização mundial bipolar, né? Então, a gente já tem bem marcado o que seria o mundo capitalista vinculado aos Estados Unidos e o que seria esse mundo socialista vinculado à União Soviética, tá certo? A princípio, a Revolução Cubana ela não tem ligação direta a uma influência soviética, apesar de ser uma revolução socialista. A União Soviética ela vai entrar no jogo, nesse bem bolado, a partir do momento em que os Estados Unidos começam a ameaçar diretamente o Cuba e começa a aplicar algumas medidas bastante contraditórias, principalmente com relação à investida militar no país, pós-processo de Revolução Cubana, né? Cuba, apesar de ter conseguido a sua independência no final do século XIX, ainda devia uma dependência aos Estados Unidos. Cuba acaba sendo um protetorado, vamos dizer assim, uma área de influência dos Estados Unidos até os anos 30, tá certo? Então, apesar de independente, fazia parte aí da zona de influência direta oficialmente falando dos Estados Unidos, né? E aí o pessoal começou a ficar bastante revoltado com essa presença estadunidense no país, né? Eles estavam se sentindo muito afetados por essa política imperialista dos Estados Unidos, porque apesar de independente, eles não tinham autonomia. A Revolução Cubana, ela vai começando a se desenhar aos poucos dentro do território da ilha, né? A gente começa a ter um trabalho também de chamamento popular por parte dos seus líderes da Revolução, principalmente aí o Fidel Castro, e um outro nome importante para a gente citar na Revolução Cubana é o Che Guevara, que não é cubano, ele é argentino. Se vocês quiserem saber mais sobre a história dele, assistam o Diário de Motocicleta, eu acho que é isso, mas eu coloco para vocês como sugestão no material complementar. É bem interessante para vocês entenderem a trajetória do Che, tá certo? Mas aí, a partir desses ideários socialistas, populares, né, de uma emancipação que estava ali querendo acontecer por parte da própria população cubana, que era bastante contrária aos Estados Unidos, a essa intervenção imperialista, a gente começa a ter uma conquista, vamos dizer assim, territorial da ilha por parte desses revolucionários, até que, de fato, a gente tem aí uma ruptura, uma tomada de poder por parte desses revolucionários na capital do país, tá certo? E aí, esse movimento, né, de estabelecimento de uma nação que rompia completamente com os interesses estadunidenses, então rompia também com os interesses capitalistas desse mundo bipolar, vai acender um alerta, mas assim, um alerta bem grande nos Estados Unidos. A partir disso, a gente vai ter uma série de conflitos dentro do próprio território cubano, inclusive a gente vai passar por um período bastante instável da Guerra Fria, que é a crise dos mísseis de Cuba, né, que vai acontecer logo após a eclosão da Revolução Cubana. Mas, para além disso, os Estados Unidos, esperto do jeito que é, vai começar também a tentar controlar um pouco mais os territórios latino-americanos para que não hajam revoluções de ruptura. Os Estados Unidos
bobo que não é, vai começar a financiar e a intervir diretamente, militarmente, nos países latino-americanos, com as chamadas ditaduras militares latinas, tá certo? As ditaduras, elas vão começar a eclodir desde a metade dos anos 50, mas após a Revolução Cubana, elas vão ficar cada vez mais eficientes nos territórios das suas ações, né? Então, a gente começa a ter, inicialmente, as ditaduras a partir da Guatemala, que também é um país aí da América Central, e a gente vai começar a ter uma série de eclosões, como é o caso da Argentina, do Brasil, do Peru, do Uruguai e do Chile, por exemplo, tá certo? Antes de eu continuar falando com vocês sobre as ditaduras, é muito importante a gente falar que, apesar da gente ter esse processo de emancipação de Cuba, até hoje Cuba sofre uma série de embargos econômicos. Embargos esses que começam a ser estabelecidos lá nos anos 60, pós-Revolução Cubana, e que permanecem até hoje. Então, muitas vezes a gente também tem um ponto de vista com relação ao próprio sistema cubano, né? O sistema econômico cubano, como se ele fosse um sistema muito falido, se ele fosse um sistema muito precário, todo mundo é pobre, todo mundo passa necessidade em Cuba, né? Enfim, aí a gente também tem uma série de fake news junto com isso, mas é interessante a gente observar que Cuba está muito limitada economicamente, exatamente por conta dos embargos econômicos que constantemente vem sofrendo, não só com relação aos Estados Unidos, mas com relação a toda a comunidade internacional. Mas voltando aqui ao que nós estávamos falando das ditaduras latinas, né? Como eu falei aqui, citei alguns exemplos para vocês com relação a essas eclosões dessas ditaduras militares, né? Infelizmente, eu não consigo falar com tanta profundidade para vocês sobre cada uma delas, né? Acho que é importante a gente observar, no nosso caso aqui, que a ditadura ela vai ser extremamente violenta, ela vai aplicar uma censura muito grande, uma perseguição muito grande a qualquer tipo de oposição. Todo um comitê de censura a partir da aprovação do AI-5 em 1968, então tudo que era consumido na televisão, no rádio, na literatura, na música, tudo isso também sofreu um controle muito grande por parte do Estado ditatorial brasileiro, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem tudo isso, também é muito importante a gente observar que a gente vai ter uma série de revoltas e resistências populares acontecendo aqui no nosso território, seja por um movimento artístico, né, inclusive até citaram em uma das turmas aí o próprio movimento da Tropicália, né, seja também por parte dos próprios intelectuais brasileiros que vão estar fazendo uma série de produções, sejam produções teóricas, sejam também algumas literaturas muito relevantes nesse contexto. A gente também vai ter algumas organizações sociais que vão ser bastante importantes dentro desse período, né, enfim, que também vão acabar auxiliando ainda mais na ruptura, né, na fragmentação da ditadura militar brasileira em 1985, oficialmente falando aí, mas a gente já vai estar tendo algumas rupturas acontecendo até anteriores a isso, tá certo? Para além de toda uma questão também de muita fragilidade econômica, né, a gente não tem umas decisões muito acertadas aí com relação a algumas coisas, a gente fica bastante endividado, né? A ditadura militar brasileira ela é bem emblemática em alguns pontos e a gente pode falar sobre isso também mais para frente, tá certo? Acho que um outro exemplo que a gente pode citar é a própria ditadura argentina. Inclusive, eu trouxe algumas imagens para vocês de um museu da Argentina que vão estar retratando alguns desses movimentos, né, de resistência também contrária a essa perseguição, a essa violência muito grande do regime, né? Inclusive, eu trouxe para vocês aí a questão das Mães de Maio, é um movimento muito interessante de mães que estavam buscando justiça por seus filhos desaparecidos dentro desse contexto de ditadura, de perseguição que estava acontecendo no país. É um movimento muito interessante, também vou deixar um link para vocês conhecerem um pouco mais sobre isso, tá certo? Acho que para mim, um dos grandes exemplos com relação a essa resistência artística que se tem às ditaduras latinas, especificamente com relação à ditadura argentina, que são as tirinhas da Mafalda, né? A Mafalda é um ícone bastante interessante para a gente entender como que o Quino, que é o seu criador, estava se expressando contrário a essas
opressões, a essas violências, a essa ordem que estava se estabelecendo perante também aos interesses imperialistas dos Estados Unidos num contexto de Guerra Fria e, consequentemente, para a gente aqui, num contexto de ditadura militar. Inclusive, quando a gente fala de Guerra Fria, normalmente, primeiro, né, a gente fala, Guerra Fria foi um conflito que não foi sangrento, porque não teve guerra entre Estados Unidos e União Soviética diretamente falando. Porém, a gente teve muitas consequências disso, né? A gente teve Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão, e a gente não pode esquecer que nós, enquanto latino-americanos, também sofremos diretamente com a Guerra Fria a partir do financiamento das ditaduras latinas, que foram ditaduras extremamente violentas, que foram ditaduras muito opressoras e que muitas pessoas também acabaram desaparecendo por conta dessa violência do Estado que perseguia os seus opositores, né? Bom, e aí, como eu falei para vocês, né, com relação ao Chile, eu acho que é muito interessante a gente pontuar. Para quem não sabe, o Chile está aí num processo de muita revolta social, muita manifestação social desde 2019, né? Então, há aproximadamente 2 anos, a gente está tendo uma série de manifestações acontecendo no país. O que, a princípio, parece que é uma manifestação isolada, tem muita relação com o processo de ditadura do país. Por quê? De 1973 a 1990, o Chile vive uma ditadura, né? E essa ditadura é encabeçada pelo líder Augusto Pinochet. É um nome que talvez vocês escutem bastante. Em 17 anos de ditadura chilena, a gente vai ter uma série de reformas sociais e econômicas encabeçadas pelo Pinochet. A maior parte dessas reformas são reformas de privatização de serviços básicos. Saúde, educação, transporte, o que vocês pensarem aí estão envolvidas dentro dessas reformas. Exatamente porque o Pinochet, ele vai ser um dos grandes nomes aí que vão encabeçar as reformas neoliberais que vão estar acontecendo globalmente falando entre os anos 80 e 90. Tá certo? Normalmente a gente até fala, quando a gente fala de neoliberalismo, de um outro nome, que é a Margaret Thatcher, que é aí a dama de ferro, né, do Reino Unido. Mas a gente esquece que o Pinochet também tem ação direta nessas reformas de privatização, de precarização do trabalho, enfim, uma série de problemáticas que vão aparecer com isso. O que acontece no Chile, né? Além de todo esse processo de privatização que vai estar acontecendo durante a ditadura militar, a gente também vai ter os sindicatos, né, que são super importantes aí para a manutenção dos direitos trabalhistas, sendo colocados enquanto ilegais, então eles deixam de existir, e qualquer tipo de seguridade social dos trabalhadores também vai ser privatizada. Inclusive, né, deixa eu dar aqui mais um outro parênteses para vocês, a reforma tributária que o Pinochet vai realizar com relação aos trabalhadores, então a essa privatização, inclusive, da aposentadoria, é a base que nós temos para a reforma da Previdência brasileira. Vejam só, o pessoal está se aproveitando dessa reforma tributária para poder estabelecer a reforma trabalhista aqui no Brasil. E a gente está vendo que no Chile não deu muito certo, porque se tivesse dado, a gente não estava tendo tanta manifestação popular contrária a isso, tá certo? Bom, então o que acontece? Nesse contexto de 17 anos de ditadura chilena, a gente vai ter uma série de transformações econômicas e sociais sendo aprovadas pelo Pinochet e que até hoje não foram revistas. Apesar da gente ter o término da ditadura em 1990, né, a gente não teve uma reestruturação da Constituição, a gente não teve uma reestruturação com relação a essa reforma, e isso começa a ter as suas consequências hoje, né, a partir de 2019, que a gente está vendo essas manifestações.
As manifestações, a princípio, elas vão começar a acontecer por conta do aumento do custo do transporte de metrô, ônibus no país, tá certo? Só que isso começa a ter uma proporção cada vez maior, né? Porque as pessoas começam a tentar reaver os seus direitos perdidos desde a época da ditadura do Pinochet e que até hoje não foram revistos. Inclusive, quando a gente fala com relação ao que está acontecendo no Chile, muitas vezes a gente fala, pô, mas o Chile é um país super desenvolvido. Nossa, é a Europa aqui na América Latina. Mas vejam só, dados recentes mostram que 1% da parcela mais rica da população chilena manteve quase 30% da riqueza acumulada do país, enquanto 50% das famílias mais pobres chilenas estavam com apenas 2% da riqueza. Então é aquela coisa, ai, beleza, o PIB é alto, massa, mas ele está sendo bem dividido para todo mundo? É um país que não vai ter desigualdade social? Será que as pessoas vão ter acesso a tudo aquilo que vai estar sendo desenvolvido no país? Acho que não. Porque se a gente está falando de todo um processo de privatização dos serviços básicos, consequentemente, mais de 50% da população chilena não tem acesso à educação, à saúde, a transporte, à infraestrutura, porque não tem grana para pagar. Tá certo? E é exatamente por isso que a gente vai estar tendo essas movimentações sociais, né? Bom, eu citei esse exemplo aqui do Chile, né, que acho que é um exemplo mais recente, mas a gente vai ter a eclosão de uma série de outros movimentos sociais que vão ser contrários exatamente a essa pauta que vai ser aprovada, principalmente a partir dos anos 90 na América Latina, com relação às privatizações. Então, a gente vai ter privatização de tudo, inclusive o Fernando Henrique Cardoso privatiza tudo, é o raio privatizador aqui no Brasil, né? Então, a gente vai ter privatização de empresas de base, como é o caso, no nosso caso aqui, a Vale do Rio Doce, por exemplo, de exploração mineral e tudo mais. A gente vai ter privatização de recursos, a gente vai ter alguns países que vão estar passando por processo de privatização da água, que inclusive vão ser aí alguns motivos que vão fazer com que eclodam algumas movimentações sociais com relação a isso, inclusive na Bolívia, né? Isso é muito forte, no Peru isso também vai acontecer, que vão ser essas resistências populacionais contrárias a esses movimentos de retirada de qualquer tipo de acesso a direito básico dos seus recursos, né, das suas bases produtoras no país, que vão estar acontecendo aí a partir dos anos 90. Bom, e aí, para fechar a aula, eu peço licença para vocês, mas eu queria ler rapidinho um trecho do livro do Paulo Freire, que eu já citei para vocês aqui no decorrer da aula, tá certo? Que é um dos grandes pensadores que a gente tem aqui no Brasil, portanto, um dos grandes pensadores latino-americanos, mas eu queria ler um pedacinho aqui para vocês só para deixar a reflexão, tá certo? Minha terra é boniteza de águas que se precipitam, de rios, de praias, de vales, de florestas, de bichos, de aves. Quando penso nela, penso no quanto ainda temos que caminhar, lutando para ultrapassar estruturas perversas de expoliação. Pensava nela e penso como um espaço histórico, contraditório, que me exige, como qualquer outro ou outra decisão, uma tomada de posição, uma ruptura, uma opção. Daí a importância de perguntar-me com quem eu estou, contra que e contra quem, portanto, eu estou. Pensar na minha terra sem me fazer essas perguntas e sem a elas responder me levaria a puras idealizações que não têm nada a ver com a realidade. A não claridade com relação aos problemas envoltos nessas perguntas que eu me faço e o desinteresse por essas perguntas terminam por nos fazer solidários com os violentos e com a ordem que lhes serve. Bom, deixo essa reflexão aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau!